Perigosos e perigosas, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje esse bate-papo nosso aqui é sobre os anos 20, da década de 20, lá do século 20. Estou falando lá de 1920 até 1929, 1930 ali, tá? Para justamente falar o final da República Velha e o seu destino na década seguinte, né? Hoje a gente vai falar dessa década que foi super diferente e super problemática para a República. Por isso a gente vai entender um pouquinho o porquê que aquele modelo de República Velha, que a gente falou em sala de aula, né? Uma república dominada pelas oligarquias cafeeiras, que tinha o coronelismo como base, a política café com leite, a política dos governadores, por que ela vai se desfazer? Esse é o tema de hoje, tá bom? Do nosso bate-papo. Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar é a seguinte: a década de 20 ela começa com uma crise econômica muito profunda devido ao tá ali juntinho do final da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, que a gente ainda não conversou, foi de 1914 a 1918. Então, mesmo o Brasil não tendo participado no envolvimento direto com a Primeira Guerra, ele sofre as consequências de um conflito mundial. Então, a gente está na década de 20, começa complicada. Mas eu queria iniciar, além de falar da crise econômica, que a gente vai falar mais profundamente, falar de algumas questões que aconteceram na década de 20 super importantes. A primeira delas foi a Semana de Arte Moderna de 1922, de fevereiro de 1922, ocorrida em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Aí você fala, pô, pessoal, mas peraí, por que isso é tão importante, impactou? Não, ela é importante porque a década de 20 acho que nos aponta uma mudança no pensamento também sobre cultura brasileira. Isso é importante para a gente pensar. A Semana de Arte Moderna, na verdade, ela inicia o pensamento moderno no país. Ela tem como seu start, né, ponto de partida, essa semana. Na verdade, foi uma semana que envolvia literatura, escultura, artes cênicas, por aí vai. Artes plásticas, quadros, né? Todo tipo de arte, música. E era uma crítica, sobretudo, ao parnasianismo, né? O parnasianismo era visto como o antigo, aquilo que tinha que ser superado. Então a gente está falando de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e tantos outros. Muita gente fala do quadro da Tarsila do Amaral, o Apapuru, né? Só que a Tarsila não esteve na Semana de Arte Moderna. Isso é interessante, que a gente sempre quando fala disso lembra desse quadro, mas ela não esteve lá, tá bom? Então, assim, eu posso entender que, na verdade, a Semana de Arte Moderna, ela é um traço dos anos 20 também, de mudança dos anos 20, tá bom? Isso é interessante porque a gente acaba esquecendo isso. E a questão política, ela sofre uma interferência muito grande de grupos de oficiais, que vão começar a apontar a política no Brasil como uma política corrupta, desgastada, que privilegiava as elites, que não dava voz aos militares, né? É um grupo dos tenentes. Aí esse movimento ficou chamado de tenentismo. Então, desse tenentismo é importante porque ele também surge nessa onda lá na década de 20 e ele vai impactar uma série de outros eventos durante toda a década de 20, inclusive até depois dela. Os oficiais vão se tornar outras coisas lá na frente. Mas esse movimento tem alguns marcos, né? Eu posso dizer o seguinte, para ficar bem claro para vocês. O movimento tenentista foi um nome dado, um movimento político-militar, e a série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro, tenentes, no início da década de 20, descontente com a situação política do país. Isso é a definição e vai estar para vocês lá no nosso grupo, tá bom? Qual o objetivo deles? Eles lutavam por uma questão de democracia, né? Por incrível que pareça, hoje, se a gente falar de militares lutando pela democracia, depois do golpe de 64 fica difícil. Mas era esse o intuito inicial. Então eles defendiam voto secreto, reforma do ensino público, poder político ao exército, fim da corrupção, e a destituição dos presidentes, né? Lutavam pelo fim do governo vigente, quer dizer, o fim do modelo da República Velha, e assim por aí vai. São vários movimentos tenentistas. Alguns ficaram mais conhecidos, até porque um deles foi na capital, então foi super conhecido. E eu cito de primeira a Revolta dos 18 do Forte Copacabana. Se você lembrar, se você já conhece a Zona Sul, a Copacabana ali, o Forte está lá até hoje.
Os tenentes se rebelaram lá dentro e no final sobraram 18. É por isso que o nome da revolta dos 18 do Forte. A gente teve também em Manaus um levante militar, Comuna de Manaus, e teve a Revolução Paulista de 1924, assim como eixos de levantes militares organizados pelos tenentes que são citados. E teve uma também muito conhecida, que foi uma coluna que andou por vários estados, que é a coluna Prestes. Mas eu faço um adendo aqui, porque era uma coluna também do Miguel Costa, que era um outro cara importante. Prestes era o Luiz Carlos Prestes. E aí, de 1925 a 1927. Eu vou fazer um adendo aqui, é o seguinte: 1922 também é um ano importante, além da Semana de Arte Moderna, além de tudo que a gente está falando, da Revolta dos 18 do Forte, que foi em 1922. 22 também é a criação do Partido Comunista Brasileiro, que vai influenciar uma geração para frente e vai ter muitos desses nomes ligados ao Partido Comunista, como o Prestes, por exemplo, tá bom? Bom, além desses levantes todos do tenentismo que ficou como marcado, né, nesse período, a gente tem um problema econômico grave, que eu falei que ia voltar nele. Essa crise econômica gerada pela Primeira Guerra, obviamente, para o mundo, ela vai afetar a gente diretamente no preço do café. Então, essa oscilação do preço do café, que sustentava a economia brasileira como seu principal produto, vai deixar muita gente falida e muita gente tentando outras soluções na economia. Isso vai desgastar o poder político, sobretudo das oligarquias cafeeiras que, né, se baseavam nesse poder, no poder de controlar a política a partir do seu poder econômico através do café. E tem, no final da década de 20, a quebra da Bolsa de Nova York, que é um dos marcos da história econômica contemporânea, que vai, na verdade, quebrar o mundo inteiro. A Bolsa de Nova York, a gente vai falar isso mais à frente, mas ela afeta diretamente o Brasil. Não é à toa que em 1930, a gente, na eleição, vai ver que esse modelo de República Velha ele vai acabar. Como é que ele vai acabar? A gente vai ter uma aula sobre Vargas, mas ele acaba justamente nas eleições de 30. Né? De um lado, tinha uma aliança já, uma ruptura entre Minas e São Paulo, que formou uma nova aliança. Minas vai fazer uma aliança junto com Rio Grande do Sul, com Paraíba, com Rio de Janeiro, em certa medida. E do outro lado, São Paulo. São Paulo fez uma chapa única, Júlio Prestes como candidato a presidente e Vital Soares como vice. Do outro lado, essa aliança liberal tinha Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, como candidato a presidente, e João Pessoa, da Paraíba, como vice-presidente. Tá? O que acontece nessa eleição? Essa eleição é marcada por acusações de ambas as partes. Só que a vitória de Júlio Prestes nas urnas derrotava o sonho do fim da República Velha. São Paulo continuaria no poder. O problema é que durante esse período, durante esse tempo, pós-eleição, você tem um problema da morte do vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, que repercute na sociedade. Ele foi assassinado e, obviamente, a Aliança Liberal, coordenada e liderada pelo Vargas, vai acusar Júlio Prestes de ser, o Partido Republicano Paulista, de Júlio Prestes, como os autores desse assassinato, um assassinato político, que nunca se comprovou. Daí a eleição já tem um problema grave. Isso se chega num grau tão alto que, na verdade, o governo de Júlio Prestes nem começou e o Washington Luiz, que era o presidente, vai ser retirado por um golpe militar. Então, muita gente chama de Revolução de 30, mas, na verdade, eu gosto de chamar pelo nome, que é golpe de 30. Então, a gente tem lá o assassinato de João Pessoa, que muda o cenário político. Os militares impedem a posse de Júlio Prestes, ele não assume o poder, e aí essa junta militar assume o poder e coloca Vargas à frente desse governo. A partir daí em diante, a gente vai ter na história um recorte chamado Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, mas esse é assunto para outro bate-papo, beleza? Esse bate-papo curtinho não muda e não é uma aula. É apenas um bate-papo nesse período que a gente está distante, tá bom? Saudade de estar com vocês na sala de aula debatendo isso tudo. Aqui é rapidinho, aqui tem que ser resumido, tá bom? Beijo, isso tem na apostila para vocês, eu vou colocar amanhã as atividades com as páginas, tudo bonitinho para vocês fazerem, tá bom? Beijo grande.